Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é motivo de muita alegria para nós, porque hoje nós estamos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Eu não sei se vocês observaram, mas na liturgia, quando nós celebramos uma solenidade, você precisa observar que o altar ele fica ornamentado de forma maravilhosa. São colocadas 6 velas no altar. Se reza o Glória e depois da homilia se reza o Creio. É uma celebração solene, é uma solenidade. Tanto que quando é uma festa da igreja, aí você vai observar também que o altar ele está ali ornamentado com 4 velas. Reza-se o Glória, mas não se reza o Creio. E quando é o tempo comum ou a memória de um santo, são 2 velas e não se reza nem o Glória e nem o Creio. Então hoje a igreja está feliz, a igreja católica, nós estamos contentes. Hoje é sexta-feira, hoje não se faz jejum, porque hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, é solenidade, estamos em festa. Essa festa que nos faz refletir também sobre a nossa vida. Embora seja uma grande festa, mas nos faz refletir. Jesus aparece para a Santa Margarida Maria Alacoque, com o coração dele na mão, e dizendo assim: eis o coração que tanto amou. Por isso que fala a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é isso. É um Deus que nos ama tanto ao ponto de dar a vida por nós. Foi isso que ele fez quando ele estava crucificado. Pai, ele disse, não leveis em conta o pecado deles. Não leveis em conta. Perdoai, Pai. E ele aliviou, viu? Porque, na verdade, as nossas ofensas, elas não são ofensas assim porque nós não sabemos, Nós não pecamos porque nós não sabemos. Sim, nós ofendemos a Deus mesmo. É isso que nós fazemos, nós ofendemos. Aí Jesus lá na cruz diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele se oferece dando a vida por nós. Por isso que na segunda leitura,
São João está dizendo que Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, do versículo 7 até o 16. Deus é amor. Deus é caridade. Deus nos ama profundamente. E a forma de Ele ter nos amado é ter dado a vida por cada um de nós para nos salvar. Celebrar o dia do Sagrado Coração de Jesus é lembrar disso. Foi isso que Jesus falou para Santa Margarida Maria Alacoque. Eis o coração que tanto ama. O coração de Deus, o coração divino que tanto nos ama. No entanto, Jesus se lamenta que nós não reconhecemos este amor e demos as costas para Ele. Olha como é lamentável. Ao mesmo tempo que nós celebramos o coração de Deus que tanto nos ama, nós olhamos para nós e vemos que nós não amamos como deveria amar. E a queixa de Jesus é que esse amor que deveria ser demonstrado pelos sacerdotes, pelos religiosos, ele diz que justamente esses que se consagraram de uma forma assim mais radical são os que ofendem a ele. Claro, todos nós somos consagrados a Deus. É importante notar isso, que até na primeira leitura, Deuteronômio 7, de 6 a 11, ali está dizendo que nós somos um povo consagrado a Deus. Nós somos um povo escolhido, dedicado inteiramente a Ele. E isso aconteceu no nosso batismo e confirmado ali no sacramento da crisma. Então, nós somos consagrados. Mas aqueles que foram consagrados de forma radical, acaba pisando na bola. E aí entra também os que foram batizados, que são consagrados também, mas que não são religiosos, que deveria também levar essa vida santa dedicada a Deus, também ofende a Deus, não o reconhece. Então, estão todos. E aí entra o quê? Os pagãos, os ateus, os materialistas, os que não creem, que não querem saber de Deus, que deveriam também se voltar para Deus, porque todos nós fomos criados por Ele, também o ofende. Vocês estão vendo, meus irmãos, que coisa? É uma hierarquia de desobediência. É uma hierarquia de ofensa. Os pagãos que não abrem o coração não querem saber de Deus. Depois nós que somos batizados, que deveríamos também amar a Deus e dar as devidas honras a Ele, também não dá. E também os religiosos, sacerdotes, bispos, religiosos e religiosas, missionários, que deveriam também dar e acabam não dando, tá vendo? E Jesus, ele fala isso. Claro, eu quero abrir um parêntese dizendo assim, que não são todos os religiosos e todos os cristãos. Tem muitos cristãos e muitos religiosos que são muito santos, que levam uma vida santa, embora tenham os pecados, mas não são pecados tão graves assim. Então, fechando parênteses, voltemos ao que eu estava dizendo. Então, nós que deveríamos ter um coração grato, que deveríamos ter uma vida santa, que deveríamos ser a alegria de Deus, acabamos por não ser. E Jesus está dizendo, venham a mim, como está no Evangelho de hoje. Nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus,
que é Mateus 11, de 25 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado, que está longe, que está sofrendo. Quantas pessoas que na hora do sofrimento se afastam de Deus em vez de procurá-lo? Está vendo o afastamento? Então vinde a mim. É o convite, venham até mim. Ou seja, venham até Jesus, se refugiem no coração dele. Mas há uma ingratidão muito grande. E aí, meus irmãos, entra o que Jesus pediu a Santa Margarida Maria Alacoque, que fosse realizada uma grande festa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que é essa festa que está sendo comemorada no dia de hoje. É sempre na sexta-feira, porque foi na sexta-feira que Jesus demonstrou o grande amor para conosco, morrendo na cruz. E que nesse dia as pessoas estejam bem confessadas, que participem da Santa Missa, para desagravar o coração de nosso Senhor. Então, o que é que Jesus quer que nós sejamos? Sejamos a alegria dele. Depois vocês vejam as promessas do Sagrado Coração de Jesus. Não vou falar aqui, porque o tempo também não dá, mas depois você procura lá. É até bom que seja dessa forma, para que você possa pesquisar e pesquisando você possa aprender melhores coisas. Então, toda a primeira sexta-feira do mês é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que tanto amou. E o Senhor quer que nós sejamos a alegria dele, diante de tantas pessoas que não querem saber de Deus. E vocês veem que, na medida que o tempo está passando, as pessoas estão ofendendo mais a Deus, estão entrando nas igrejas, roubando as hóstias consagradas para fazerem cultos satânicos. Igrejas católicas lindas, que hoje não se tem mais missa, não se faz mais nada, foram transformadas em bares. Isso se encontra muito na Europa. Que sacrilégio! O lugar que é sagrado se transformou em bar. Essa falta de reconhecimento das coisas de Deus. Os homens que não querem fazer o que Deus manda, como está dizendo ali na segunda leitura, não querem mais praticar os mandamentos, não querem casar na igreja mais, no religioso, vão se dando em casamento, os vícios vão se aumentando, os vícios da internet, os vícios dos jogos, os vícios na sexualidade. Parece que os homens agora, eles estão fazendo as coisas para contrariar Deus. Então, se Deus diz que é para dar 3 pulos, eles não dão, não querem dar. Essa revolta, que na verdade o que está por trás é a própria revolta do demônio, do diabo, que sabendo que pouco tempo resta para ele, ele está usando os filhos de Deus de marionete, encaminhando cada vez mais os filhos de Deus para longe de Deus, para não querer saber de Deus. E aí vai crescendo o materialismo, o ateísmo. As pessoas não querem mais saber de ir na igreja, revoltadas. Os homens manipulando os seus corpos, mudando, tentando mudar, a sexualidade. Os vícios de todo tipo,
matando crianças no ventre da mãe, e as mães dizendo que é o direito delas. E o mandamento da lei de Deus é não matarás. Tanto que o próprio Senhor, Ele deu a vida para que nós tenhamos vida eterna, vida em abundância. E eutanásia, todo tipo de escravidão, escravidão da bebida, escravidão das drogas, guerras, as nações, em vez de uma ajudar as outras, não, cada uma querendo o seu pedacinho das coisas, e aí é guerra para lá, guerra para cá, a idolatria, o culto aos deuses pagãos que está retornando. É lamentável nós vermos os católicos, os cristãos de uma forma geral, na idolatria. Aí a idolatria aqui que eu estou falando é o culto aos deuses pagãos. Aqui eu não estou falando de questão das imagens que nós temos na Igreja Católica não, viu, meus irmãos? Isso precisa ficar bem claro para nós. Porque as imagens que nós temos na Igreja Católica são a imagem daqueles que serviram a Deus, que foram fiéis a Deus. E quando nós vemos ali aquela imagem, é uma forma catequética de nós entendermos que aquele homem, como o Santo Antônio, que celebramos esses dias agora, um Santo Agostinho, uma Santa Teresa, uma Santa Águeda, foram pessoas que deram a vida, que se dedicaram a Deus de forma tão grandiosa, que eles estão no céu e a igreja coloca eles como exemplo para nós vermos, estudarmos a vida deles e ali, estudando a vida deles, nós possamos também afervorar o nosso coração e querer ser como ele, querermos ser como eles. As imagens na Igreja Católica tem esse sentido, ela nos leva para o Deus verdadeiro, ela não nos tira do Deus verdadeiro. Como, por exemplo, no Antigo Egito, eles tinham o cachorro como um animal. Aqui no Brasil, os indígenas tinham a água. Se eu não me engano, a água tinha a deusa que se chamava Iara. Eles adoravam a água, adoravam a lua. Tinha aqueles deuses lá, tem também os indígenas que cultuavam aquela deusa chamada Mãe Terra, a Pachamama, chamada de Pachamama, que é uma índia com uma barriga bem grande, e a barriga dela é como se fosse o mundo, a Terra, o planeta Terra. E ali eles adoravam aquela Mãe Terra, Pachamama. Tá entendendo? Não é Nossa Senhora que carrega no ventre nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora sim é nossa mãe. Mas isso é idolatria. Então o culto, o retorno, em vez de nós crescermos na santidade, como diz o Salmo 118, que nós devemos crescer na lei de Deus, estamos regredindo, voltando. Então tudo isso é uma ofensa ao Sagrado Coração de Jesus, ao Deus que tanto nos amou, o Deus que se revelou, o Deus que veio do céu e deu a vida por cada um de nós. Então Jesus fala para Santa Margarida Maria Alacoque: eis o coração que tanto amou, mas que é desprezado, mas que não é amado como deveria ser amado.
que é colocado de lado. Deus não pode ser colocado de lado. Nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser adorado, amado, servido. Nós precisamos servi-lo. Então hoje, na festa do Sagrado Coração de Jesus, nós celebramos este amor de Deus manifestado a nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e o convite: vinde a mim, venham, me sirvam, me amem. E aí nós rezamos no dia de hoje por aqueles que não querem saber de Deus, para que possam voltar e que nós sejamos a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa solenidade do Sagrado Coração de Jesus para você. E que você possa sempre se refugiar, eu e você, no Sagrado Coração de Jesus, que pulsa por nós, que bate por nós. Cada batida do coração de Jesus é a manifestação do amor dele para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.